Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Estamos iniciando mais uma leitura comentada do livro Em Busca da Nova Consciência. Eu espero que essa nossa leitura e as possíveis reflexões que nós conseguimos fazer a partir dessa leitura lhe auxilie na sua caminhada, na sua jornada, no seu despertar, como tem auxiliado ao meu. Nós encerramos na última leitura comentada dessa obra o capítulo 1, e agora a gente passa então ao capítulo 2 desse livro, que é maravilhoso. A linguagem dele é simples, bastante acessível, e a nossa estatura moral, intelectual e espiritual permitindo, a gente comenta aqueles parágrafos que a gente lê. Vamos começar, então, com um poema intitulado Estado de Consciência. Estado de consciência é estado de vida. Ó, que possamos ter consciência da nova era que surgiu no decorrer dos tempos. A luz matinal surgiu, o dia chegou. Agora, a meditação tornou-se secundária, pois a ação pura é o bem libertador. Aquele em quem arde o achote do novo estado de consciência nada tem a temer, pois o estado de consciência é o estado de vida. Consciência não é posse teórica, mas um arsenal cheio de possibilidades e forças, forças que podem ser empregadas e possibilidades utilizadas. A aplicação e uso tornam-se, então, necessidades vitais. Dirijamo-nos, pois, à festa do fogo em paz, alegria e gratidão, a festa em que o farto castiçal é aceso. E nós sabemos, nítida e claramente, estado de consciência é estado de vida. Estado de consciência é estado de vida. Estado de vida é estado sanguíneo. Estado sanguíneo é ação imperiosa em espontânea atitude de vida. Rosa Mística 51, Lectorium Rosicrucianum. Bom, um belíssimo texto, né? Para mim soa como um belo poema, e eu gostaria de fazer alguns comentários sobre isso que acabei de ler. Não é uma recitação, fiz apenas uma leitura. Então, vamos a alguns comentários. Estado de consciência é estado de vida. Estar consciente, então, é estar no presente, é estar na presença, na própria presença, sem fuga, é estar na própria presença, sem máscaras, sem véus, estar no presente. Assim estar é, por certo, viver. Que possamos ter consciência da nova era que surgiu no decorrer dos tempos. Então, que partindo da autoconsciência, despertemos e sejamos, então, conscientes para a nossa responsabilidade pelo nosso próprio crescimento, né? A consciência individual implica em responsabilidade igualmente individualizada. Não há um outro, não há uma outra pessoa que partilhe, que divida essa responsabilidade unificada conosco. Ninguém pode trilhar a senda, o caminho do desenvolvimento interior por nós. Como também não podem decidir por nós. Ninguém pode fazer isso, nenhum outro, ou nenhum outros pode fazer. Somente nós podemos decidir.
A influência do outro, do meio, pode recair sobre nós, pode se inclinar sobre nós, mas jamais pode nos determinar, nos definir. A última palavra é sempre minha. A decisão está sempre nas minhas mãos. A decisão será sempre minha, será sempre una, sempre individual. A luz matinal surgiu, o dia chegou. Então, essa consciência se despertou em todos os seres. A luz do bem brilhou sobre nós. Cabe, então, a gente se despertar, buscar esse despertar. Não cabe mais nós nos acomodarmos na caverna, nos acostumarmos, acomodarmos às correntes que nos prendem às sombras, à ilusão. Não cabe mais a nós ficarmos nos deleitando com o espetáculo das sombras. A nova consciência, ela surgiu, o dia da consciência individual chegou. Não cabe mais a nós nos desenvolvermos como grupo, mas nos desenvolvermos como seres individuais. A manifestação é em bloco, ou seja, todos fomos manifestados, descemos a manifestação. Porém, a subida da montanha para a elevação, ela é individual, depende de cada um. Agora, a meditação tornou-se secundária, pois a ação é o bem libertador. Agir livre dos desejos é mais realizador para o desenvolvimento da vida interior do que a meditação. A meditação, ela é sim importante, mas ela se torna, então, partindo dessa nova consciência, dessa luz que brilha sobre nós, dessa possibilidade de individualmente eu trilhar um caminho e me elevar, tomar posse da minha alma humana, né? Ter muito clara na minha consciência a minha responsabilidade sobre essa caminhada, é mais importante do que me prostrar e meditar. Continuo fazendo isso, sim, mas isso tem um papel agora secundário. Quando nós colocamos, então, em prática os ensinamentos que nos conduzem para a luz do bem, para o nosso propósito, que é exercermos a nossa natureza em plenitude, ou seja, sermos plenamente humanos, então, esse processo de meditação, ele se torna um fator secundário, um aspecto secundário na nossa caminhada, no nosso processo evolutivo. Aquele a quem arde o archote do novo estado de consciência, nada tem a temer, pois estado de consciência é estado de vida. O que é possível compreender, o que o meu estado atual, a minha estatura atual permite compreender desse verso? Todo aquele que é iluminado pela tocha da nova consciência, né, aqui diz archote, que é exatamente tocha, pode ser compreendido também como um chicote, mas aqui no texto quer dizer tocha. Então, todo aquele que é iluminado pela tocha da nova consciência, pela luz da nova consciência, não tem nada a temer. Né? Mesmo esse ser sofrendo, a sua consciência repousa tranquilamente, repousa em paz, pois a verdadeira vida é a vida do espírito, é a vida interior que ele é capaz de desenvolver. Então, nada exterior, nada que vem do meio é capaz de abalar a sua estrutura interior, porque ele a conhece bem.
Ele sabe que nada exterior pode lhe afetar. Ele sabe que ele não tem controle daquilo que é exterior, mas controlando, conhecendo, melhor dizendo, o seu interior, ele é capaz de controlar as suas reações ao que é externo. Então, a verdadeira vida para esse ser consciente, iluminado por esse novo estado de consciência, é a vida interior, é a vida espiritual. Consciente de que a vida exterior, fama, sucesso, status social, entre tantos outros aspectos desse mundo exterior, dessas exterioridades, são apenas projeções, né? São sombras distorcidas pelas emoções, pelo fogo das emoções, distorcidas das verdadeiras. Consciência não é posse teórica, mas um arsenal cheio de possibilidades e forças. Forças que podem ser empregadas e possibilidades utilizadas. O que é possível compreender desse trecho? Bom, despertar a consciência e ser consciente não é acumular conhecimento teórico. Não adianta ler uma montanha de livros, estudar uma montanha de livros apenas. É necessário ler bem, para além de ler, estudar. Tomar esse conhecimento para si e aplicar no seu viver, na sua vida, cada uma das ideias ali contidas. É preciso ter um filtro e saber filtrar dentro de todas as possibilidades de conhecimento existentes, seja para o domínio do conhecimento, a ciência, seja para o domínio da vida, da ética, seja para o domínio do belo, do estético, da arte. É preciso saber filtrar o que tem, porque às vezes nos deparamos com livros de 200, 300, 400 páginas, e ali não podemos encontrar uma única ideia que surta um efeito positivo em nossa vida, que possa nos conduzir em nossas respostas e movimentos à vida e o universo. Como diz o Dhammapada budista, mais vale uma palavra que dita, conforta os ouvidos e a vida, a alma de quem a ouve, do que 1000 palavras ditas que não fazem sentido. Então, a gente precisa aprender, conhecer, mas não acumular esse conhecimento por acumular, para encher a boca e despejar sobre os nossos irmãos de caminhada, mas aplicar na vida cada ideia, cada verdade, cada ensinamento e fazer com que esses ensinamentos, essas ideias, essas verdades nos guiem pela vida. Com isso, nós honraremos as verdades com a prática, com a nossa própria vida. Ou seja, nós seremos capazes, então, de aplicar cada ideia na vida e incorporar essa ideia. Dessa forma, responderemos à vida e ao universo naturalmente guiado por essas verdades, por essas ideias, por esses ensinamentos. Não é narrar apenas, não é apenas estudar, não é apenas conhecer, não é apenas jorrar da boca o conhecimento. É viver e deixar que esse conhecimento, mediado nas respostas que você dá à vida, os seus movimentos no universo, fale por você. Deixar que isso seja a sua voz, a forma, então, como você vai responder à vida, a forma como você vai se movimentar nela, então, falará mais por você do que a sua própria boca.
Dirijamo-nos, pois, à festa do fogo em paz, alegria e gratidão, a festa em que o quarto castiçal é aceso. Aqui tem duas figuras importantes, dois símbolos importantes, que é o fogo e que é o quarto castiçal aceso, esta figura metafórica do quarto castiçal aceso. Bom, o fogo na filosofia representa tudo aquilo que é de ordem mental, também representa tudo aquilo que é espiritual, pois o fogo jamais ele ficará em posição horizontal. Se você acender um palito, em qualquer posição que você virar esse palito, a chama tomará o sentido vertical, a direção vertical. Jamais ficará na horizontal. Enquanto a horizontalidade é sinônimo filosófico, é símbolo de materialidade, tudo aquilo que for vertical é sinônimo de espiritualidade. Então, a chama do fogo, o fogo, não só vai se remeter à figura da mente, como também vai se remeter, vai simbolizar aquilo que é elevado, aquilo que se eleva, aquilo que é de ordem espiritual, né? Tudo aquilo que está no alto. Vejamos o que mais é possível dizer, então, desse verso. A festa do fogo, como eu já disse, fogo remete à espiritualidade, a tudo aquilo que é elevado, pois sempre estará numa posição vertical, né? É um acontecimento, a festa do fogo, um acontecimento no qual o espírito assume o controle da existência do ser que se torna desperto, que se torna consciente. Ele foi tocado por essa luz da nova consciência. Esse ser, então, deixará de ser guiado pela sua personalidade e ele passará a ser dominado por tudo aquilo que é de ordem elevada, por tudo aquilo que está no alto, pelo espírito e pela vida espiritual, pela vida interior. Então, ele buscará a plenitude, ele buscará viver a plenitude da natureza humana. Ele buscará as virtudes e essas virtudes guiará os seus movimentos pela vida. Tudo aquilo que é elevado, que é de ordem espiritual, guiará o seu viver. O quarto castiçal aceso, isso é uma figura bastante interessante nesse verso, porque, como eu disse, o fogo evoca também a figura do mental. O quarto castiçal aceso, a gente tem quatro elementos, esses quatro elementos têm relação direta com quatro constituintes da nossa personalidade: físico, energético, emocional e mental. É exatamente o quarto aspecto que nos constitui. Então, quarto castiçal que é aceso. Então, o fogo, a chama daquilo que busca pelo elevado, que busca se elevar e que se mantém elevado, aquilo que é de ordem espiritual, o espírito ascende sobre a mente. Então, a mente, ela passa a ser guiada por tudo aquilo que é elevado, por tudo aquilo que é de ordem de vida interior, que é da ordem da vida interior, da vida elevada. O último verso eu não vou comentar. Estado de consciência, estado de vida, estado de vida, estado sanguíneo é ação imperiosa em espontânea atitude de vida. Dentro da escola espiritual Rosa Cruz, há uma série de iniciações e muitos segredos dessas iniciações que são guardadas, e nesses segredos está relacionado o sangue. Por isso que não convém fazer comentários a esse respeito. Passemos, então, ao comentário do capítulo 2, as novas capacidades orgânicas da nova consciência.
Eu vou ler cada parágrafo e, se minha estatura intelectual, moral e espiritual permitir fazer algum comentário, eu farei. O subtítulo do capítulo: A ferramenta da alavanca da consciência, quando bem utilizada, poderá abrir o caminho para a transmutação de todo o nosso ser. Desperto para uma nova consciência, ou seja, livre das ilusões ah, externas, da influência do meio, nós então poderemos trilhar o caminho que nos permitirá transmutar o nosso ser. Não se transformar, se transmutar em alguém sobrenatural, superpoderoso. Não. Transformar-se, transmutar-se de uma personalidade que guia as respostas e as ações no mundo, na vida, para alguém que implementa virtudes e que tem os seus movimentos e as suas respostas, então, dominadas por essas virtudes, por essas verdades. O objetivo inicial da escola espiritual da Rosa Cruz Áurea, referida em trechos desta obra simplesmente como escola, é a transformação da consciência. Seu fundador, Jan van Rickenborg, no livro O Mistério Iniciático Cristão, de Glória Intacta, aludiu a essa transformação como uma mudança fundamental, a base para a realização da transmutação proposta pelo método da iniciação moderna. Aqui a gente pode fazer uma inferência desse trecho com a antiga a arte alquímica medieval, que, numa linguagem muito figurada, dizia que transformava a pedra bruta e sem valor em ouro. Óbvio que isso é simbólico, ninguém tinha o poder de pegar uma pedra bruta e, num toque, transformá-la em ouro, mas, por meio da transformação da consciência, da qual fala essa obra e a escola espiritual Rosa Cruz Áurea, a transformação da consciência permite a transmutação do ser. Então, pegava-se um homem bruto, né, animalizado, ou seja, dominado pela consciência animal, dominado pelo seu emocional, dominado pela sua personalidade, e por meio dos ensinamentos e da vivência, da aplicação das verdades, das virtudes, transformava esse homem em um homem de ouro, seja, transmutava a consciência, uma consciência que era uma pedra bruta sem valor, a partir da sua lapidação e da transformação no fogo dessa nova consciência, se transformava, então, num homem de ouro, numa consciência de ouro, numa consciência de valor. No capítulo anterior, vimos que podemos compreender essa transformação como uma mudança nos 3 atributos da consciência egocêntrica natural, permitindo, assim, a manifestação da nova consciência. O processo proposto pela escola para essa manifestação parte do arquétipo mais ancestral e nuclear do ser humano, o princípio absoluto no âmago de seu ser que dominamos, centelha do espírito. A nossa natureza é uma natureza dupla, uma natureza dual. Temos algo dentro de nós que anima a nossa matéria, que anima a nossa personalidade, que dá a essa personalidade a possibilidade de vir a ser. Um minuto, por gentileza. Esse algo que existe dentro de nós, que desperta e que nos torna conscientes daquilo que somos,
e das necessidades que temos, tanto as necessidades da nossa natureza humana, quanto as necessidades elevadas, as necessidades do espírito, é chamada de centelha do espírito, aquela porção da energia primordial que a tudo forma. Essa energia, chamada centelha do espírito, permanecerá em latência dentro de nós até que o ser venha se despertar. Esse processo a gente pode imaginar e fica muito mais fácil da gente compreender se nós tomarmos a figura de um pai e de um filho. O pai constrói um brinquedo e dá para o filho brincar. O filho brinca, 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 brinca. Num determinado momento, o brinquedo envelhece, quebra e o filho ainda quer brincar. Tristemente, o pai conserta o brinquedo e entrega para o filho de novo, para o filho novamente realizar suas brincadeiras. E esse processo acontecerá até o dia que o filho descobrir que a brincadeira não é mais essencial para ele, que existe, para além do brinquedo, um outro universo que ele precisa explorar. Isso acontece conosco. Nós nascemos portando essa centelha, portando essa pequena fagulha de energia primordial, que ficará latente dentro de nós. Por isso, mesmo em estado de dormência, em estado de latência, nós vamos sempre fazer determinadas perguntas. Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde vou? Há um vazio em nós que pulsa, que quer ser preenchido. E esse vazio, em determinado momento, ele se agigantará dentro de nós. Uma sensação de não pertencimento ao tempo, ao espaço, à família, ao círculo de amigos. A existência como um todo toma conta de nós. Um senso de não utilidade também inunda o nosso ser. É o esgotamento da existência com o sentido da vida. Precisamos, então, lançar-nos à busca de algo maior do que a existência como sentido da vida. Quando o grau de autoconsciência de um ser humano amadurece o suficiente, ele desperta para o fato de que o núcleo dessa consciência, o núcleo de seu eu, não pode ser a base sobre a qual ele constituirá uma nova consciência. É nesse momento que o ser humano se torna um buscador. Ele se abre ao toque do absoluto, ao toque da centelha do espírito em seu ser. Esse toque é a única condição indispensável para dar início ao processo de transformação, pois é o sinal do amadurecimento da consciência e de que um novo desenvolvimento orgânico se tornou possível. Como eu disse no comentário anterior, a sensação de vazio vai desencadear no ser uma busca. É exatamente ela que vai tornar possível o ser, então, buscar, dar voz às suas questões internas. Ele vai, tendo acesso ou não, sendo fácil a busca ou não, ele vai se lançar à busca, porque ele, obviamente, enjoou do brinquedo, ele não quer mais o brinquedo. Todo ser, numa determinada fase da sua existência, ao longo das eras, enjoará de brincar, de nascer e morrer. Esse é o primeiro passo para que o ser se torne um buscador da verdade. Então, nesse momento, ele se abre para a iluminação
da nova consciência. A manifestação de um novo estado de consciência se encontra além da fronteira da consciência egocêntrica natural. É somente e somente poderá ser atingida pelo despertar interior, e não como uma evolução natural da estrutura atual da consciência eu. Essa consciência eu, ela é formada por elementos exteriores a quem somos na essência, são elementos que nos rodeiam, externos ao nosso verdadeiro eu. Vamos retomar, então, aqui, nesse ponto, a figura do mito da caverna de Platão. Conta Platão, no livro A República, salvo engano, é o 7º livro, que, imaginando uma caverna com várias câmeras, várias câmaras, perdão pelo erro, na câmara mais interna, a gente tem um paredão, a gente tem várias pessoas acorrentadas, sentadas acorrentadas, olhando para esse paredão. Nesse paredão são refletidas imagens que são originadas na outra câmara, numa câmara mediana do meio. Nessa câmara passa pessoas segurando placas com determinados objetos. Atrás, melhor dizendo, na frente, né, dessas pessoas, uma fogueira que ilumina essas placas e que projetam sombras nas paredes. Os acorrentados assistem a esse espetáculo das sombras e, com o passar do tempo, eles vão conhecendo cada vez mais a sequência dessas sombras e como elas se apresentam. Concomitantemente à apresentação das sombras, essas pessoas que seguram as placas, que são os nossos formadores de opinião hoje, os youtubers, os influencers, as atrizes, os atores, os artistas, toda essa casta hoje são os amos da caverna. Eles vão dizer: nós sabemos, você não. Então, nós dizemos para você o que é real. Só que o que eles colocam para nós é tão somente imagens distorcidas das coisas reais, das coisas que estão no plano da verdade. Então, esses acorrentados, eles acabam por conhecer profundamente os ritmos dessas sombras, os ritmos dessas vozes que vêm com elas. Mas, no meio desses acorrentados, surge um que se incomoda, que não se contenta mais com essas sombras, com esses espetáculos, e começa a questionar. Obviamente, ele vai ser apontado como sendo diferente, como sendo o louco, como sendo aquele um que está descolado da realidade. Em um determinado momento, de tanto se debater, ele consegue se libertar dessas correntes e consegue, então, passar para a câmara do meio. E, então, ele vê os amos da caverna e ele vê o fogo que ilumina as suas placas e que cria as projeções. Essa é a figura do filósofo que se liberta das correntes por causa das suas próprias questões, né? É exatamente a criança que enjoou do brinquedo e que quer descobrir o que há para além do brinquedo, da brincadeira e do universo de brincar. É aquela pessoa que, ao toque da energia primordial, ao toque do absoluto, ao toque da centelha do espírito, se despertou. Ela não quer mais o brinquedo, ela não quer mais a brincadeira, ela não se contenta, ela não se compraz, ela não se acomoda mais com a sombra, ela quer o objeto real e ela vai sair em busca desse objeto real. Onde está? Ela não sabe. O filósofo não sabe onde estão as respostas para suas questões, mas ele se embrenha numa busca para obter essas respostas. Então, ele sai, ele abandona as correntes, ele conhece, então, os formadores de opinião e suas opiniões,
ele se liberta das influências dessas opiniões e busca, então, formar a sua própria opinião, para um dia transformar essa opinião em verdade. Para isso, ele se enamora das verdades, das ideias, e ele vai em busca. Mas conta Platão que a subida para a saída da caverna onde brilha a luz do bem é muito íngreme. E ele vai tentar uma vez, vai cair, vai tentar outra, vai cair, e assim até que ele consegue subir, e quando ele sai da caverna, ele se depara com uma luz muito forte que o cega. Quando nós descobrimos a verdade, quando nós visualizamos, temos um vislumbre disso, nós, obviamente, nos cegamos, porque nós estávamos acostumados às sombras, nós estávamos acostumados a imagens distorcidas das coisas, dos seres, e agora a gente está vislumbrando, visualizando as coisas como elas de fato são. Então, no primeiro momento, nós vamos tentar recuar, nós vamos fechar os olhos para isso. Mas a gente já descobriu que há todo um universo fora da escuridão da caverna e das distorções das sombras. Então, nós vamos tentar e vamos, então, nos acostumar a essa luz que no primeiro impacto nos cegou. Então, vamos, aos poucos, nos acostumando a esse brilho e nos iluminando. Né? Cada beco da nossa mente é iluminada por essas verdades, por essa realidade das coisas existentes. Esse é o momento que, já tendo descido a nossa própria consciência, nós iluminamos, limpamos cada bequinho, cada gavetinha, embaixo de cada móvelzinho ali, nesse porão da consciência. Varremos tudo, limpamos tudo, lavamos tudo, iluminamos a tudo. Então, subimos, né? Na obra alquímica, depois do Nigredo, que é essa fase em que o ser humano desce a sua própria consciência, despertou, desce a sua consciência, faz esse trabalho de limpeza, surge então a cauda pavonis, é onde erige, né, toda a beleza do ser humano. Ele não nega, ele conhece as suas sombras, os seus defeitos, não os nega, mas ele leva luz a cada um desses defeitos e ele vê que para cada defeito desse há um correspondente virtuoso, que ele pode caminhar do medo para a coragem, que ele pode caminhar da desordem para a ordem, que ele pode caminhar da mentira para a verdade, que ele pode caminhar da escuridão para a luz. Então, esse é o momento que se erige a cauda pavonis. Se delineia para ele, para cada uma das debilidades, a beleza das virtudes. E assim, então, ele inicia uma nova fase da transmutação do ser. Continuando, mergulhamos agora de forma consciente em nosso mundo interior para perceber, como essa mudança fundamental pode acontecer. A mudança fundamental desencadeia o surgimento de 3 novas capacidades orgânicas, as quais permitem que os 3 atributos fundamentais da consciência funcionem de maneira organicamente diferente, como se 3 novos sentidos internos tivessem sido despertados. São eles a identidade da consciência, a percepção objetiva de si mesma e o poder da manifestação livre e autônoma. Veja bem, para a identidade, quando a gente está acorrentado à caverna, a gente desenvolve a identificação.
todas aquelas identificações que o meio tem de nós, nós aceitamos, nós assimilamos e nós introjetamos isso como sendo parte de nós, como sendo aquilo que nós somos. Só que isso é uma ilusão, isso faz parte de uma ilusão, de uma percepção ilusória. A percepção objetiva de si mesmo. Bom, dentro da caverna, nós não temos uma percepção real de nós mesmos. Né? Nós fazemos uma noção breve e muito superficial de que as identificações que o meio nos traz é aquilo que somos. A percepção que temos de nós mesmos não é objetiva, mas subjetiva. Incorpora aspectos do meio em qual estamos inseridos, no qual estamos inseridos, e não a percepção objetiva da nossa real essência, daquilo que somos no interior. Salvo engano, Foucault vai dizer que a identidade cristaliza o homem e as identificações liberta, porque a gente projeta identificações e a gente se move entre elas. Isso é exterioridade, isso faz parte do mundo ilusório. A identidade é aquilo que eu sou em essência, a qual eu devo ser fiel. E, por último, o poder de manifestação livre e autônoma. Quando eu desenvolvo essa identidade da consciência, ou seja, eu desperto para aquilo que sou realmente em essência, quando eu tenho a percepção objetiva de quem realmente eu sou, a manifestação da personalidade, da minha personalidade na criação, ela é a expressão autêntica do meu espírito. A expressão autêntica daquilo que eu sou em essência. Ou seja, eu me manifesto livremente autônomo, não feito por projeções do meio. O meio diz que o professor Cláudio deve ser assim. E aí o professor Cláudio vai se enquadrar nesse caixotinho de identificações e vai se manifestar de acordo com esse caixotinho, exatamente como ele manda, e não como livre e autonomamente o ser quer. Então, antes, determinado pelas sombras, a manifestação é condicionada pelo meio. Agora, de posse de uma identidade da consciência, de uma percepção objetiva de mim, eu sou capaz de me manifestar na criação livremente, autonomamente. Eu estou fazendo isso agora, nesse momento, exatamente porque eu compreendo que eu devo fazer, e não porque alguém diz que eu tenho que fazer, ou eu faço porque eu projeto no futuro um sucesso, eu projeto no futuro uma popularidade. Eu faço pelo dever ser, faço para o meu crescimento interior, porque esse momento é o momento em que eu exercito as verdades e a ideia, exercito a identidade da minha consciência, exercito a percepção objetiva que eu tenho de mim mesmo. E eu me manifesto livre e autonomamente. Eu estou aqui da forma como eu devo estar, e não na forma como o meio determina. A identidade da consciência é constituída de dois polos: o polo universal e integrado ao todo e o polo individual separado do todo. É importante dizer que somos seres duais na manifestação. Temos duas naturezas, uma natureza
divina e uma natureza humana. Essa natureza humana também é dualizada. A personalidade, então, se divide em dois aspectos: a mente e o corpo, tá? E a nossa identidade consciencial, obviamente, ela vai ter esses dois polos. Um ligado ao universo, a tudo aquilo que é universal e aplicável a todos os seres, integrado a esse todo da manifestação, da criação, e o polo individual, ou seja, eu estou integrado ao todo, a todas as coisas, a todos os seres, eu estou como se eu fosse, não, eu estou sendo uma célula disso que a gente chama universo, disso que forma o universo, eu estou integrado a isso, e eu também tenho uma consciência que é particularizada. Essa consciência que compreende que ninguém vai caminhar comigo. O meu caminhar é solitário, é sozinho. Ninguém vai me empurrar, vai me puxar pela mão. Mesmo caminhando lado a lado, eu estou caminhando sozinho. Cada passo no caminho só dependerá de uma única pessoa, que sou eu. Então, a consciência sobre essa responsabilidade que eu tenho perante a manifestação, ela é universal e integrada, no sentido de me perceber e de me constituir como uma célula de um grande organismo chamado universo, chamado todo, e particularizado na responsabilidade do crescimento. Na fase inicial da autoconsciência, o fortalecimento do polo individual da identidade da consciência gera o fortíssimo fenômeno de identificação, um irresistível apego a si mesmo, um processo de total aderência ao polo individual da identidade da consciência ao núcleo recém-formado da autoconsciência. Nesse estágio, o núcleo da autoconsciência funciona somente a partir do seu polo individual, de identidade. Seu outro polo, o polo universal e integrado, se torna invisível, desaparecendo totalmente do campo da visão interior da consciência. Em outras palavras, o polo universal e integrado de sua identidade desaparece e apenas seu polo individual e isolado é perceptível. Isso tem a ver com o despertar da nossa consciência para a nossa individualidade. Isso acontece quando o bebê começa a identificar as diferenças entre ele e a mãe, entre ele e o pai, entre o pai e a mãe, e assim por diante. Quando ele desperta para a linguagem, ele começa, então, a constituir a identidade dele, constituir aquilo que ele é. Nesse despertar, ele percebe o corpo manifestado. E é isso que está dizendo aqui. Haverá imediatamente uma identificação com esse corpo, que ele vê, que ele sente, tá? Que ele toca, que ele movimenta. Percebe que aí a gente tem três aspectos muito importantes da constituição da nossa personalidade: tocar, pegar, corpo físico, corpo material, ligado à consciência mineral, que nós já trazemos desenvolvida. Movimentar esse corpo. Quantas vezes a gente já viu bebês movimentando as mãos e olhando para elas? Ele está movimentando, ele está descobrindo, ele está ativando a sua segunda consciência, que é a consciência vegetal, o corpo energético, que já vem desenvolvido. Ele só vai tomar consciência dele. Ele sente esse corpo. Né? É também uma consciência que ele traz desenvolvida, que é a consciência animal, a consciência das emoções. Ele só precisa ativar. E aí ele começa, a partir disso,
então, a formar o quarto corpo, a ascender o quarto castiçal. Nesse estágio, o núcleo da autoconsciência funciona somente a partir de seu polo individual de identidade. Então, eu já percebi que eu não sou a mamãe, que eu não sou o papai. Eu sou um ser individual. Eu vou me apegar a isso. Né? Aquela fase que a criança está tomando posse, né? Tudo é meu. O papai é meu, a mamãe é minha, o irmãozinho é meu, o brinquedo é meu, tudo é meu. Então, tudo vai girar em torno dessa consciência, dessa identidade consciencial individual. E essa consciência voltada para o todo, ela vai sendo gradativamente apagada. E vai permanecer assim até o momento que o ser despertar-se para essa consciência que está adormecida dentro dele. Desprovida do aspecto universal de sua identidade, a consciência mergulha totalmente na ilusão da individualidade, o que chamamos de eu. Eu sou, eu penso, eu sinto. Isso explica todo o egocentrismo, que é a distorção máxima do núcleo da autoconsciência, levada a acreditar que sua existência está completamente definida e limitada pela individualidade do eu. O magnetismo do polo individual da consciência torna-se tão grande que pode ser comparada à força de sucção de um buraco negro, força magnética da qual nem mesmo a luz consegue escapar. Por essa razão, somente um quanto muito superior de força gravitacional, uma força muito maior e mais poderosa, que emana do polo universal integrado, da identidade da consciência, é que pode reverter o quadro aparentemente sem saída do buraco negro do egocentrismo. O egocentrismo, basicamente, é você conhecer tudo o que está à sua volta partindo da sua consciência individual. Isso não é o grande problema. O grande problema, segundo os orientais, os tibetanos, é você criar um apego e uma paixão nesse egocentrismo, ou seja, você começar a tomar o seu centro de valores, o seu ego centrado como melhor do que aqueles que te rodeiam. Você compara, então, e você se coloca sempre acima, se elevando. Eu não mereço isso por causa disso. Eu não mereço isso por causa disso. Fulano age dessa forma, isso não é bom. Eu sou superior a ele porque eu não ajo dessa forma. Então, a partir do momento que a gente começa a tomar o nosso egocentrismo como uma balança para julgar aquilo que é bom e aquilo que não é, aquilo que é mais e aquilo que é menos, isso vai gerar para a gente apego, isso vai gerar para a gente paixão. Consequentemente, gerará dor. Né? Aquilo que os tibetanos chamam de heresia da separatividade. Ao invés de nós subirmos a pirâmide da civilização, ou seja, nós nos elevarmos, nós faremos o movimento contrário, porque quem separa, desce, quem unifica, se aproxima. Na fase inicial e infantil da autoconsciência, o polo universal integrado da consciência, a centelha do espírito, permanece invisível e adormecida, despertando apenas quando o egocentrismo do polo individual da identidade atinge o seu limite máximo de saturação. Vamos lembrar aqui que nós temos na manifestação, quando nós nascemos, então, as fases de nascimento, crescimento, amadurecimento, envelhecimento e morte. E nós temos algo similar, né, análogo, na nossa existência como um todo, né, a nossa consciência, a nossa verdadeira essência.
ela nasce, então ela tem um arco de desenvolvimento até atingir o seu ponto máximo. Quando ela, então, chegar ao estado de perfeição, ela se une ao todo, à unidade, ao uno. Bom, ficamos por aqui, então, com essa leitura comentada. Nós fomos, então, até a página 19 do nosso livro, avançamos bastante no segundo capítulo, e na próxima leitura comentada dessa obra, a gente parte, então, com esse assunto da força gravitacional que acaba por nos prender na consciência individual, na identidade da consciência individual, e nos faz apagar a consciência, a identidade da consciência integrada ao todo. Meu muito obrigado a todos que assistirem essa nossa leitura comentada. As dúvidas podem ser deixadas aqui nos comentários, tendo em vista que esse vídeo será publicado, e lhes convido para estar conosco na próxima leitura comentada aqui pelo nosso canal. Alguma pergunta, dona Laura, que está conosco? Gratidão pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com a senhora? Bem, obrigado. Eu gostei da, da aula, gostei da leitura comentada. Ela, nesse momento, ela fala muito do que eu estou passando, do que eu estou sentindo, do que eu estou percebendo. Eu preciso trabalhar melhor isso para poder fazer umas perguntas, porque foi tão vasto e eu peguei só uma parte dela. E eu quero conversar com o Senhor mais sobre isso, porque parece que foi casado para esse momento que eu estou passando. E eu gostei muito. É como se fosse uma resposta a algo que eu já estava procurando. Não sei se eu consegui me fazer entender, mas foi bem isso. Sim, sim, compreendi. A gente vive e a gente tem essas questões existenciais, né? Só que não é todos e não é muito comum a gente se despertar, né? Normalmente, esse despertar, ele vem de forma muito abrupta e ele vem acompanhado de uma série de aspectos, de acontecimentos, de questões que trazem uma carga de sofrimento, porque a gente não tem resposta, né, para as questões que vão surgindo. O esgotamento da existência como sentido da vida, a gente começa a não perceber mais sentido na vida, tanto sofrimento pelo qual estou passando, porque vem. A gente não consegue compreender que o que acontece conosco é próprio da nossa natureza e está acontecendo para nos ensinar, para nos fazer crescer. Só que como que a gente vai compreender isso se a gente não tem quem nos ensina? O declínio moral da sociedade é gigantesco. Tudo gira em torno da agoridade, ou seja, o aqui e o agora. Tudo gira em torno da materialidade. Não há nenhum resquício de ensino de vida interior. E aquilo que ainda resiste, sendo chamado como vida interior, muito ainda está impregnado de correntes, de cadeias que nos prende a dogmas, que nos prende a doutrinas que não elevam, que nos prende a sombras, a distorções da realidade.
a sensação de não pertencimento, né? Por que que eu estou aqui vivendo nesse tempo? Esse não é o meu tempo. A gente se sente, às vezes, à frente do tempo por determinado tipo de pensamento que tem, por determinada forma de processamento das mensagens que nos rodeia, ou às vezes a gente se sente muito atrás, exatamente por causa do comportamento e das atitudes, da forma como se vive hoje, das formas de ser e existir de hoje. Então, a gente não vai se sentir pertencente à família, a gente não vai se sentir pertencente ao grupo de amigos, a gente não vai se sentir pertencente ao ambiente profissional. Nada disso vai fazer sentido para nós. Por que que isso está acontecendo? Esse senso de que eu não sou útil à existência, por que que acontece? O que eu tenho que fazer para mudar esse quadro? A gente Justamente o que não, eu estou sentindo. a gente não Você falou tudo. a gente não encontra essas respostas. A gente não tem, como na antiguidade, uma escola que implementava uma série de ensinamentos e de provações que aceleravam a elevação do ser, que tinham como objetivo o desenvolvimento da vida interior e a implementação das virtudes e da plena natureza humana. A gente não tem isso hoje. O que a gente testemunha é absolutamente todos os meios que nos rodeiam, igreja, televisão, escola, todos esses aparatos funcionando para promover o declínio moral. Sim, é isso que eu Promover percebo. É não isso a que eu elevação dos seres, mas o declínio deles. Então, nesse contexto. por isso que é tão difícil a gente se encontrar, a gente encontrar respostas. Eu achei que há muito tempo atrás eu tinha saído da caverna. Eu tinha tido coragem de sair dessa caverna. Hoje eu percebo que eu estou no meio do caminho e que parece que eu ainda não saí. Ou se eu saí, eu voltei, porque não me encontro nessa atualidade. Eu não consigo me encontrar nos pensamentos das pessoas. Não consigo me encontrar na forma de viver. É justamente o que o senhor acabou de narrar. É isso. Não tiro uma vírgula do que o senhor falou. É isso mesmo. É aí que a gente precisa, então, voltar. Eu costumo dizer, virar o olho para dentro. Né? Voltar a nossa atenção, a nossa percepção para dentro de nós mesmos. Às vezes, nós temos medo de fazer isso e algumas pessoas até ojeriza. Né? Para que eu vou ficar pensando quem eu sou? Eu tenho medo, eu tenho ojeriza, eu não quero. Não, eu tenho preguiça de pensar. Eu não quero pensar. E aí você é pensado pelas massas. Você é determinado, definido pelas massas. Né? Elas vão dizer, ditar quem você é. A gente precisa, então, mesmo temendo o que vamos encontrar na nossa consciência, descer até ela e iluminar os porões, nos sondar constantemente, não como um juiz, né, mas com alguém que está determinado a aprender, ter ânimo de aprendiz. Eu dou esse tipo de resposta à vida, ao mundo. Existe um porquê. Devo conhecer os gatilhos que disparam essas respostas. Esse meu descontentamento com tudo, por que se dá? É um problema externo? Não pode ser. Não pode ser um problema externo. É um problema interno meu. Ninguém sente isso por mim. Sou eu que sinto, então eu não posso atribuir a ninguém. Né? A responsabilidade é individual, então cabe a mim buscar e conhecê-lo. À medida que eu conheço, eu domino. Existe um pressuposto na psicologia ensinada dentro da Escola Nova Acrópole, a Escola Internacional de Filosofia, que estudar psicologia é conhecer-se
para dominar-se. Óbvio que a gente não está falando dessa psicologia acadêmica que forma profissionais para atender os outros, mas de uma psicologia que te leva a conhecer aspectos ah, da personalidade, da consciência que atua segundo essa personalidade ou segundo a nossa tríade maior, né? Se nós, obviamente, nos empenharmos em desenvolver isso. Então, é conhecer isso, é sondar isso, cada aspecto, para então a gente entender o porquê que eu estou esgotado, né? O porquê que eu não me sinto parte, o porquê que eu estou me sentindo tão descolado dessa realidade. Os filósofos clássicos dizem que nós nascemos aqui por uma afinidade e por uma necessidade. Nós temos uma afinidade com o tempo, embora possa não parecer por causa do esgotamento, que nos leva ao despertar da consciência, né? a se mexer para as correntes cair. Né? Então, há exatamente a necessidade. Nós nascemos nesse tempo e vivemos nesse tempo tão conturbado, tão sombrio, né? Exatamente porque tivemos a necessidade de aprender nesse tempo. E existe a afinidade. Né? Nós nos afinizamos a esse tempo, a esse caos, nos afinizamos a esse local, nos afinizamos ao país, ao estado, à cidade, à família e ao sexo com o qual fomos manifestados. Tá? À medida que a gente vai se conhecendo internamente, a gente vai desenvolvendo uma vida interior e vai, então, permitindo, né, ser tocado por essa centelha, ser tocado por esse absoluto. E ele começa, então, pulsar cada vez mais forte, começa, então, nos trazer o conhecimento inato, que é a intuição, e isso começa, então, a nos dar vislumbres da nossa identidade integrada, da nossa identidade que faz parte do universo, que faz parte do cosmos. Eu tenho sentido muita necessidade de ficar só, de ficar me enxergando, me sentindo, ouvindo meus pensamentos, mais tempo sozinha, mais necessidade de ler, de ouvir algo que me ajude a me elevar, sabe? É uma coisa de Laura para Laura, sabe? Uma necessidade de me ver por dentro, de me conhecer, como se eu estivesse presa dentro de um local e que eu quisesse sair e que eu quisesse gritar. É uma coisa que às vezes eu não sei nem expressar, que eu fico quieta no meu canto e às vezes me pego chorando e começo a pensar um monte de coisa e sentir um monte de coisas. E eu não sei expressar às vezes, porque é muita informação, é muita coisa na minha cabeça. É importante. Muitos sentimentos. Muito importante nesse processo se afastar o máximo do apego que a gente acaba gerando a tudo que a gente conhece, a esse amontoado fragmentado de experiências que já vivemos e que nos trouxe até aqui. É claro, isso tudo tem uma importância na nossa Constituição, mas é importante que a gente não mantenha o apego a tudo isso, porque esse momento é um momento que a consciência está ali pulsando, e o próprio ser está buscando se compreender, está buscando vislumbrar, conhecer a sua identidade. Se a gente começa a contrapor todas essas experiências fragmentadas que a gente acumulou ao longo desse percurso, a gente vai ficar muito suscetível
a reviver as valorações de cada coisa vivida. É importante, nesses momentos de busca, de ficar em silêncio, de ouvir os pensamentos, de deixá-los vir e seguir o seu curso e partir sem querer elaborá-los, sem querer arbitrar sobre eles, sem querer valorá-los, né? É importante deixar tudo o que nós vivemos para trás, né? Nos libertar dessa âncora, dessa corrente que nos prende, porque se nós começarmos a buscar respostas condicionados pelos fragmentos experienciais do passado, a gente obviamente não vai encontrar. E fatalmente nós vamos ser, ao descer na consciência, tragados por ela. Aí a mente, que é condicionada pelos desejos, vai nos apontar o dedo e vai falar, tá vendo? Disse para você não fazer isso, não ficar buscando resposta. Lembra lá atrás, assim, essa experiência, olha o quanto você sofreu. Agora você vai sofrer de novo. Né? Então, se liberar dessas âncoras, dessas experiências, desse passado, né? Cortar os vínculos que nos prende com ele, cortar a alimentação energética que faz com que nós revivamos a dor desses acontecimentos, nos ajuda muito a compreender o aqui e o agora. Como o início da fala, aqui a senhora não pegou, depois eu aconselho a assistir o vídeo quando ficar disponível no YouTube, né? A nova consciência é estado de vida. E para desenvolver estado de vida, é preciso estar no presente, no aqui e no agora. Não adianta eu tentar sondar o meu pensamento com toda a carga do passado nas minhas costas. Eu sou assim. Não, aí você já está condicionado por tudo o que você viveu, por tudo o que trouxe até aqui. Se desfaça disso, se coloque no presente. Aqui e agora. O que é que está rolando, Paulo? Aqui e agora. O pensamento veio? Deixa ele seguir seu curso, não o valore. Não arbitre sobre ele, não elabore, deixa ele seguir o seu curso. E sonda. Esse processo de sondagem, ele é infindo, ele vai ter que acontecer durante toda a nossa caminhada. E, obviamente, boas leituras, né, de pessoas que já caminharam, já fizeram esse caminho pelo qual a gente está buscando, vai nos ajudar. Sócrates te disse que se nós aprendermos com aqueles que aprenderam sofrendo, nós aprenderemos confortavelmente. Porque a experiência deles nos dirão, melhor dizendo, exatamente o que fazer para evitar os sofrimentos deles. Né? Então, boas leituras vão nos auxiliar a nos conhecer. Certo? Quanto mais, então, nós lermos e aplicarmos, porque desenvolver identidade, desenvolver vida interior, desenvolver vida presente, não é acumular conhecimento teórico. É ter acesso a esse conhecimento, teórico e filosófico, é ter acesso a esse conhecimento e implementar na vida. Então, eu vou atrás de buscar as verdades. Compreendi, então, isso, extraí uma verdade para a minha vida, eu aplico e tento viver segundo essa verdade. É mesmo transformação de consciência. É ir mudando essa consciência paulatinamente, disciplinarmente, até o momento em que a nossa natureza será transmutada. Aquela figura do centauro, que é muito importante na filosofia. Metade animal, metade humano. O Minotauro também é dessa forma, só que há uma diferença entre eles, que exemplifica o nosso estágio de vida. O centauro, a metade animal é a metade de baixo, e a metade humana é de cima, é a de cima. Então, isso significa que a natureza humana domina a natureza instintiva animal. E é isso que a gente tem que buscar.
É essa transformação que a gente precisa, né? Nós, no atual momento, vivemos determinados, regidos, dominados pelo nosso corpo instintivo, pelo nosso corpo emocional. A maioria das nossas respostas são dadas ao mundo e à vida regidas pelas nossas emoções. A gente vê um acidente, imediatamente a gente vai prestar algum auxílio, não porque o nosso corpo é mental puro, o nosso intuicional determinou. A gente não está agindo porque a gente é fraterno, porque a gente é generoso, porque a gente é bom e justo. A gente está agindo, prestando um socorro, porque o nosso instinto mandou, porque a nossa emoção mandou, a gente sentiu pena, a gente se condoeu com aquilo que aconteceu. E aí a gente quer demonstrar, de alguma forma, que existe alguma solidariedade em nós. Mas você sai desse cenário de acidente, você está com o seu carro, você chega, é só 5 minutinhos, vou estacionar na vaga reservada para o idoso ou para o deficiente. Percebe que a, a, a ação anterior não foi regida por algo elevado, mas por algo inferior. Então, aí é a figura do Minotauro, que a parte inferior é humana e a parte superior é animal, é o touro. É a consciência animal dominando a consciência emocional, a consciência instintiva dominando a natureza humana. Certo? Então, a gente precisa buscar inverter, transmutar esse estado de domínio do instintivo e da natureza animal para o domínio da natureza plenamente humana. É isso. Algum comentário mais? Muito obrigada. Eu vou colocar o resto no papel e vou mandar para o senhor. Tá? Certo, eu aguardo então. Muitíssimo obrigado a todos que assistirem esse vídeo até o final. Nosso muito obrigado e fica o convite para assistir ao próximo vídeo de leitura comentada da obra Em Busca da Nova Consciência. Eu espero que isso os ajude como tem me ajudado sobremaneira a me compreender, a me entender, a me dar posse do Cláudio que sou em essência e do meu lugar na existência. Compreender que o corpo que padece com artrite reumatoide, com a síndrome de Sjögren, não é quem eu sou. O corpo está sofrendo, está se deteriorando, mas aquilo que sou permanece intacto e permanece em paz. Não sofre. Ele está tranquilo e calmo, sereno, como deve ser. Eu espero que todas essas palavras possam ajudar. Eu espero que dentro dessa 1 hora e alguns minutos você possa tirar de tudo o que foi dito uma palavra que leve conforto aos seus ouvidos. Meu muito obrigado. Até a próxima. Graças a Deus. Até mais.